Glória a Jesus pela sua vida. Você que está conosco toda sexta-feira, no One Movement TV, é um prazer ter você conosco. Hoje está aqui com a gente, toda semana nós temos convidados especiais, convidados da cidade, de Belo Horizonte, de outros estados, que muitas vezes participam conosco também online, mas hoje está conosco um convidado muito especial. É o pastor Neif, da comunidade Zona Sul. Ele está aqui conosco. Glória a Deus, pastor Neif. Pode dar um olá aí para o pessoal. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Tenho entendido que esse trabalho que está sendo desenvolvido, ele coopera para aquilo que é realmente o desejo de Deus para nós, né? A igreja aqui na nossa cidade. Uma honra ter o pastor Neif aqui com a gente. Você talvez não conhece, né, quem é o pastor Neif, mas eu te convido a buscar a história de Belo Horizonte, os pastores precursores de Belo Horizonte, pastores guerreiros. E esse pastor aqui, ele é muito especial. A igreja dele, a Igreja Comunidade Zona Sul, está há quantos anos em Belo Horizonte, pastor? Por volta de 29 anos. Nós vamos fazer 30 ano que vem. 29 anos, gente. É muita história. 29 anos na cidade, servindo a cidade, sendo um profeta e uma voz de Deus para a cidade. Para a gente, pastor Neif, é uma honra ter você aqui conosco. E Léo Paulino está aqui também, da Nations Health. Fala aí para a galera de casa, Léo, um pouquinho. Glória a Deus, todo mundo já te conhece, né, Léo? Mas é bom você se apresentar mais uma vez. Amém. Prazer estar aqui, especial com o meu pastor, né? Esse homem tem impactado a minha vida, muito aquilo que tem acontecido, Deus tem usado a vida dele. É um prazer estar aqui mais uma vez cooperando com aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Glória a Deus. Léo tem sido um cooperador do One Movement. Agora o pastor Neif está chegando também. Estamos aí aproximando da comunidade Zona Sul, que já temos um carinho muito grande. Muitos membros da comunidade Zona Sul já participam das vigílias do One Movement, da escola também, da One School. E ter o pastor Neif aqui conosco agora nas gravações tem sido assim algo incrível. É a segunda vez que ele vem, né, pastor? Sim. Segunda vez que ele está aqui com a gente. Eu tenho certeza que essa conexão, a nossa unidade tem um propósito muito grande, muito maior para a cidade de Belo Horizonte. Glória a Deus pela sua vida. Já é de casa. Obrigado. E eu queria abrir com um texto até que o pastor Neif sugeriu, algo que Deus tem falado com ele, com Léo nesse tempo, que tem refletido, né, sobre nós, que Deus tem falado conosco também. É um texto que está em Josué 5, 13, 14, 15. Nós vamos debater aqui um pouquinho ainda em cima desse texto. Eu vou deixar ele falar um pouco mais, porque é algo que Deus assim tem falado muito forte no coração dele. E eu tenho certeza que vai acrescentar muito também na sua vida. Abra sua Bíblia aí em Josué 5, 13 a 15 e vamos juntos. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Glória a Deus, né, pastor Neif? Eu tenho certeza que nesse tempo Deus tem chamado muitos para a guerra, para uma batalha, algo que está muito forte, algo que está acontecendo nessa nação. E eu posso dizer que não só no Brasil, mas em todo o mundo, o Senhor está chamando guerreiros, soldados valentes para uma guerra espiritual que está acontecendo. E eu queria te ouvir, queria que você falasse para a gente um pouco mais o que Deus tem falado com você nesse tempo. Pois não. Eu agradeço ao Senhor por viver esse momento, né? A gente que tem estudado a palavra e procurado entender a vontade de Deus para a nossa vida e também os propósitos dele. Nós temos entendido que vivemos um momento singular, um momento especial na história. E eu gostaria de enfatizar
em especial para nós aqui no Brasil. Tenho assim no meu coração uma expectativa de algo que Deus já começou a fazer e vai manifestar ainda com mais intensidade. E tomamos como referência esse texto, porque nesse texto o Senhor estava cumprindo uma promessa que sob juramento ele tinha feito lá atrás, Abraão, e estava cumprindo naquele momento. Era a hora que o povo de Israel estava entrando na terra e tomando posse da sua herança. Então, a promessa de Deus estava se concretizando naquele momento. Então, existem alguns momentos dentro da história, a Bíblia nos mostra isso, que são momentos especiais, onde as ações elas não estão assim dentro daquele plano comum, elas estão assim no sentido de concluir alguma coisa que já estava num processo há longo tempo. E com isso eu quero dizer o seguinte: nós estamos nos aproximando de um momento singular. E esse momento, eu acho que todos sabem, né? É realmente um momento em que a igreja vai terminar o seu período sobre a face da terra. Nós não sabemos quantos anos ainda, quanto tempo, mas com bastante segurança nós podemos afirmar que temos vários sinais que evidenciam que esse momento está realmente se aproximando. E o maior deles, eu sempre gosto de colocar, é o fato da nação de Israel novamente estar ali naquele mesmo lugar, em uma nação entre as demais nações da terra, que é um sinal característico e claro dos últimos tempos. Nós entendemos isso na profecia de uma forma assim transparente. Então, eu vejo nesse texto algo muito interessante. O céu e a terra estão trabalhando juntos e intensamente. O povo de Israel, chegando ali já na terra prometida, encontrando aquela barreira, diria talvez a barreira final, né, aquela cidade super fortificada, inexpugnável, Jericó. E eu imagino que Josué estava olhando ali para os muros daquela cidade, pensando como que nós vamos conseguir vencer essa batalha. E nesse momento ele percebe uma pessoa, né, diferente, com a espada na mão, desembainhada, e ele descobre, ele sabe, pela informação daquela figura, né, que ele era príncipe no exército do Senhor. E deu a ele a estratégia daquele momento. Então, a minha mensagem, aquilo que eu creio que nós precisamos estar passando para a igreja hoje, é que nós estamos vivendo um momento muito mais intenso que aquele, em que o povo de Israel está tomando posse da terra. Nós estamos chegando próximo daquele momento onde o reino de Deus vai se manifestar sobre toda a terra. E eu posso dizer também com bastante segurança que o mundo espiritual está denso. A luta está muito forte nas regiões espirituais. Nós temos reflexo disso aqui. Nós estamos vendo como a mentira ela aparece na terra hoje de uma forma muito forte, muito clara. E a verdade também, né, lutando contra essas ondas, né, que são ondas malignas que tentam sufocar e extinguir completamente o testemunho de Deus sobre a terra. E essa polarização está muito clara. Para quem quer prestar atenção nisso, vai ver que ela está muito clara. Então nós não podemos ficar desatentos. E eu creio que, como igreja do Senhor, nós temos que começar a buscar um entendimento melhor do que está acontecendo. E eu gostaria de seguir um pouco adiante com a experiência do profeta Daniel. Daniel, ele buscou o Senhor porque ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, ele percebeu isso. E então ele entra na presença do Senhor e tem ali um jejum parcial, né, por 21 dias, e ele tem uma revelação. E eu gostaria de ler aqui para vocês, é o capítulo 10 de Daniel. Está escrito o seguinte, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E nós sabemos que o Senhor não fará nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. E nós temos ouvido não só os que nós temos aqui como registro, mas os profetas que nós temos também hoje, né, anunciando coisas maravilhosas do Senhor para este último momento, conhecido como a colheita final, né? Então eu estou crendo que vem a chuva de Deus aí, a última chuva.
E o Brasil, para mim, está dentro dessa realidade. E a igreja brasileira precisa entender isto, porque neste momento, graças a Deus, o Senhor nos escolheu para sermos, talvez aí se não o principal, um polo, né, de onde vai fluir sobre esse planeta um mover de Deus. Eu estou crendo nisso totalmente. E estou vendo mesmo o Espírito de Deus levantando como ele levantou Daniel naquele momento, né? E se revelou também a Josué naquela hora tão empolgante, interessante ali, da conquista e da promessa, da realização da promessa. Então, Daniel, eu creio o seguinte, a gente fala que qual que veio primeiro? Foi Daniel que intercedeu para que o Senhor interviesse ali e levasse o povo de volta, né, para a terra prometida? Ou foi o próprio Deus que fez, né, esse movimento, independente se Daniel orasse ou não? Essa pergunta, para mim, ela é importante, porque o céu trabalha conjugado com a terra. Jesus, quando fala, se dois de vós concordarem, será ligado na terra e no céu, e desligado na terra e desligado no céu. Então nós temos que entender que nós somos, a igreja do Senhor é o reino de Deus avançado na terra. E isso é uma linguagem estratégica espiritual. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 12, a gente vê ali que a vitória de Miguel sobre o dragão, ela acontece porque os servos de Deus, eles se posicionam e junto com o sangue de Jesus e o testemunho que dão, mesmo em face da morte, não recuam, é que faz com que o reino de Deus seja manifestado e Satanás caia da posição onde ele está. Então eu estou vendo esse momento se aproximando. Eu estou percebendo isso, não sei se serão meses, anos, mas nós já entramos num momento onde, quando a gente está no carro, né, acelerando muito, e o conta-giro vai chegar no vermelho, nós estamos entrando naquela faixa vermelha. E haverá uma mudança muito forte, com a manifestação do reino de Deus sobre toda a terra. Isso significa a volta do rei Jesus, né? Independente da visão que cada um tem escatológica. Os sinais estão nos mostrando essas coisas. E voltando a Daniel, eu entendo que já estava, como o anjo falou ali, escrito, já estava determinado aquela revelação que ele estaria recebendo. Mas, como o céu não trabalha na terra, independente da terra, o Senhor traz essa revelação para nós e nos desperta para que juntos com Ele possamos ver essa manifestação do que Ele já tem determinado. E foi dessa forma que Daniel se levantou, ele leu o profeta Jeremias, viu que já tinha terminado o tempo deles na Babilônia, então ele se prostra diante do Senhor e começa a interceder. Então esse é o papel, né, que eu entendo que nós devemos fazer neste momento aqui como igreja do Senhor. Glória a Deus, pastor Ney falou algo interessante. O nosso papel nesse tempo, né, nós precisamos estar atentos e desperta, né? Ele falou uma palavra aqui agora, desperta tu que dormes. Fique atento aos sinais, o que está acontecendo à sua volta. É necessário que você se desperte, você fique antenado nas coisas que estão acontecendo na nossa cidade, na nossa nação. E para isso eu queria que o Léo também falasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que é um movimento também da Nations Help, né? Ficar atento aos sinais que antecedem a vinda de Jesus, a movimentação da nação, aquilo que está acontecendo na nação nesse tempo, né, Léo? Exatamente, a gente tem compartilhado, e eu acho que é importante a gente frisar, né? Desde 2017, eu perguntando a Deus se era para estar saindo do país, e o Senhor falou que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. Um ano depois, o Senhor trouxe uma chave. Não basta somente a gente entender o ambiente, a igreja precisa entender esse momento, né? Mas precisa entender principalmente a estratégia, o nosso papel dentro desses dias. E uma das chaves que o Senhor me mostrou e tem me mostrado, extremamente importante para esse tempo de uma estação de guerra, foi o que o Senhor falou comigo o ano passado, é a restauração do tabernáculo caído de Davi, a adoração, um coração assim totalmente livre, desobstruído no contato com o Senhor. E eu creio que é isso que o Senhor está trabalhando nesses dias, que vai realmente assim potencializar, cooperar com Deus num nível mais profundo dentro dessa guerra que nós já estamos vivendo. No ano passado, fiquei ali muito tempo em Amós e Oséias, vimos que o Senhor nos colocou dentro das nossas casas para que esse processo iniciasse, né? Na sequência, o Senhor me falou dessa pressão sobre a nação.
E nós precisamos então estar posicionados, não somente fazer a leitura, nós temos ela, mas principalmente nós necessitamos estarmos posicionados, usando aquilo que o Senhor nos entregou de uma maneira objetiva no mundo espiritual, cooperando para que essas hostes malignas do engano caiam. E esse papel está sobre a igreja, e esse papel está sobre os sacerdotes reais, pessoas que amam mais a presença do que as posições. E o Senhor então vai nos colocando como igreja numa posição espiritual de realeza, cumprindo os objetivos dele, sendo um canal para a manifestação da sua vontade sobre a face da terra. Então eu queria destacar dentro desse ambiente, né, essa chave da adoração. Estou percebendo na nação também um nível de oração subindo, de intercessão subindo, né? Eu tenho lembrado nesses dias, Joyce, a experiência que o Senhor me deu alguns anos atrás, quando eu estava ali na Coreia do Sul. Eu visitei aquelas grandes igrejas ali da Coreia do Sul. Há 110 anos aproximadamente, praticamente não tinha igreja na Coreia do Sul. Hoje nós temos as maiores, né, do mundo. Mas o que mais me chamou a atenção, depois de 2 avivamentos ali que aquela nação passou, foi o cemitério que eu fui visitar de missionários em homenagem àqueles que tinham entregado as suas vidas. E paralelo com essa experiência, um dia eu entrei no YouTube e vi uma missionária testemunhando como e por que a Coreia do Sul passou por uma transformação tão profunda. E ela, com uma propriedade muito grande, falou o seguinte: a Coreia do Sul foi transformada por causa do movimento de intercessão pelo país que as igrejas levantaram nas madrugadas por muitos anos naqueles dias e trouxe o avivamento. Então eu creio que nós temos 2 chaves nesses dias que Deus está fazendo. Primeiro, nós estamos já certos do ambiente, estamos debaixo de uma pressão, de uma guerra espiritual. O cristão está sempre em guerra, né? Mas eu estou falando de uma estação de guerra que a nação está vivendo e que a igreja precisa estar posicionada. E a adoração e a vida de oração com Deus, né, além de toda a sua vida na palavra, a purificação do seu coração para que a glória de Deus venha, é algo que o Senhor deseja fazer nesses dias de uma maneira muito significativa, e Ele está fazendo. E por causa disso nós estamos percebendo, que estamos crendo que o Brasil pode entrar numa janela depois de uma manifestação de glória, uma segunda onda do Espírito Santo sobre a nação, que vai impulsionar missões. Eu estou aguardando isso. É o que a gente está aguardando. Então, resumidamente, o Senhor está restaurando um altar para derramar a sua glória, né? O Senhor está ajustando o odre para derramar o seu vinho. É o tempo que nós estamos vivendo e nós precisamos cooperar. Não podemos mais voltar para trás. Receba isso aí na sua vida. Não é um tempo de sermos neófitos, não é um tempo de nós voltarmos para trás. Agora é para a gente colocar força, pagar o preço necessário que precisa ser pago para trazer a glória de Deus. Essa é a expectativa que eu tenho, é isso que eu estou observando nesses dias. Aleluia, glória a Deus. Acho que isso se encaixa muito, está bem alinhado com algo que nós estávamos conversando, que antes de você ser chamado para a guerra, você foi chamado para ser um adorador. Se você analisar o livro de Josué capítulo 1, Josué ali já tem um encontro com o Senhor, e Josué tem uma experiência com Deus, de relacionamento íntimo ali com Deus. Antes de Josué ir para a guerra, conquistar a cidade, nós temos um chamado de conquista da cidade, através da unidade, através dessa unidade linda que nós temos aqui, e que nós estamos reforçando. Nós entendemos que antes de ir para a guerra, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso entra muito bem dentro do que o Léo está falando. Antes de você ser um guerreiro, você precisa ser um adorador. E desse tempo Deus tem chamado adoradores guerreiros. Ou guerreiros adoradores, né? Adoradores guerreiros, Josués, que são adoradores do Deus vivo, que entende o que é ter um relacionamento íntimo com o Pai, que se prepara para a guerra através da adoração, através da oração. E por isso o One Movement, ele caminha muito bem dentro desse pilar da oração, da adoração, da unidade, do arrependimento, do avivamento, que nós entendemos que só assim nós veremos essa cidade sendo restaurada. Primeiro começa comigo, começa com você,
E depois nós vamos conquistando aqueles que estão à nossa volta, as igrejas, né? E eu queria deixar Josué 1:8 para a gente meditar aqui um pouquinho. Josué 1:6-8. Josué 1:6 diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies delas, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Talvez nesses dias de quarentena, dessa pandemia, você tem tido momentos que você está desanimado, que te desanimou, que talvez você até parou, porque os templos ficaram fechados, né? Mas eu entendo que essa pandemia veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus em casa. E eu tenho certeza que a comunidade Zona Sul entende isso muito bem, né, Pastor Ney? Vocês têm um trabalho lindo com igrejas nas casas, nos lares. E como vocês têm percebido e entendido esse chamado para a igreja de ser guerreiro, mas ser também adorador em casa, se preparando para essa grande guerra, né, que nós estamos aí enfrentando. Joyce, a nossa visão está baseada aqui no que o Léo falou, né? Começa com adoração. Nosso ministério está sob 3 pilares: adoração, comunhão e testemunho. E isso por ordem de importância. Então nós priorizamos a adoração e entendemos que a adoração junto com a intercessão é o que a gente normalmente tem todas as últimas sextas-feiras. Nós temos um momento chamado imersão. E nesse momento nós temos a adoração junto com a intercessão, juntos, né? A gente vai clamando ao Senhor e também adorando ao Senhor, porque nós entendemos que esta é a forma mais efetiva de avançar no mundo espiritual. E é uma combinação de força e agudeza, né? A gente exemplifica isso como a pata de um leão, né? Ela tem força, mas também tem as garras. E isso no mundo espiritual tem um efeito muito grande. O Salmo nos fala isso, né? O Senhor traz reis em cadeias e a manifestação do poder dele é muito maior. Então a gente tem se organizado dessa maneira. E entendemos que a igreja, de uma forma geral, precisa se organizar estrategicamente em oração, em intercessão e adoração mesmo, diante do Senhor, em especial pelo nosso país. Eu acho que a igreja brasileira precisa orar pelo país, orar por ela mesma, porque está passando por aqui esse rio de Deus. Eu estou entendendo, e não somente eu, acho que outros irmãos também. A quarentena, ela nos desafia, né, Léo, a ter esse relacionamento mais íntimo com Deus. Você vê aqui que antes de Josué avançar para a guerra, levantar ali, né, as tribos que iriam com ele precisava entender, passar por esse relacionamento íntimo com Deus, ter esse relacionamento íntimo com Deus. E é algo que a gente tem falado muito, que é um tempo que as pessoas foram obrigadas a parar tudo, né, largar tudo. Estar em casa significa algo muito forte, né, Léo, espiritualmente falando. Exatamente. A formação de Josué foi percebendo a adoração acontecendo, né, dentro da história de Israel, em especial ali no tabernáculo de Moisés. E nesses dias, o Senhor, olhando ali mais uma vez para o livro de Amós e Oséias, né, agora mais para o livro de Oséias, o Senhor coloca sobre os ombros do sacerdote a responsabilidade daquilo que está acontecendo na nação. Quando você olha na perspectiva mais espiritual, que é o livro de Oséias, Oséias fala: vocês, na verdade, perderam minha presença. Vocês escolheram uma série de outras coisas que não foi minha presença, né? E esse, na verdade, nós chegamos no ponto central. E agora Deus deseja, usando aqui a pandemia que você falou, Joyce,
trabalhar a questão da essência, né? Precisamos alinhar o sacerdócio, começando dentro das nossas casas, né? É uma revolução, às vezes silenciosa, maravilhosa, porque a gente precisa lembrar também que nós estamos vivendo os dias de Noé. É impressionante o ataque contra os princípios de Deus nessa geração, é impressionante o ataque contra a família, contra os fundamentos do Senhor nesses dias, mas o Senhor também está começando uma revolução, restaurando o sacerdócio na sua essência, que começa dentro da sua casa. Estamos falando aqui dessa intimidade também nas casas, estamos falando dessa intimidade no relacionamento em família com Deus, alinhamento de papéis, e isso vai refletir na igreja, porque as famílias fortes formam igrejas fortes, e igrejas fortes realizam e transformam a nação numa nação também forte. Então nós estamos, na verdade, também observando a oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa pandemia, de um alinhamento na essência. Na essência. E a essência passa por dentro das casas, das famílias. A essência passa pela restauração do lugar secreto, a base da intimidade, de uma vida real com Deus e com o Espírito Santo. Esse Espírito, queria te falar isso, né, que no Antigo Testamento, muitos profetas desejavam um nível de intimidade, e naquela época eles não tinham isso, né? O Espírito somente visitava, mas hoje esse Espírito que habita no meio da sua igreja, que está no meio de nós, desejoso de nos orientar, de nos guardar, e que muitas vezes muitos cristãos não conseguem ouvi-lo. Queridos, você tem esse Espírito hoje te chamando para um nível de intimidade mais profundo, te chamando para uma realidade dentro da sua casa, querendo restaurar a sua família, mas você precisa ouvi-lo, precisa percebê-lo. E é isso que Deus está fazendo hoje, restaurando essas coisas de uma maneira maravilhosa. Quando essa igreja se levantar movida pelo Espírito, nada há de segurar os planos de Deus, aquilo que o Senhor tem para a nação nesses dias. E Ele está fazendo isso. Eu tenho uma esperança muito grande. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele está já fazendo isso. Mas se alinha aí com a vontade dEle, que Ele vai te usar de uma maneira poderosa. Glória a Deus, glória a Deus. Nós entendemos então que você foi chamado para esse tempo, assim como Josué foi chamado, você tem um chamado para esse tempo. Ali, naquela época, Josué se levantou com uma nova geração surgiu. Moisés teria passado ali o bastão para Josué, e uma nova geração surgiu. Nós cremos que uma nova geração de adoradores, de guerreiros, está se levantando na nossa nação, e você faz parte deste povo. Eu queria que o pastor Neif orasse por nós, né? Uma geração abençoando a próxima geração, orando pela próxima geração de adoradores, de intercessores, de guerreiros que estão atentos aos sinais de Deus para este tempo. E desde já eu quero te convidar a estar conosco nas nossas vigílias, todo primeiro e todo terceiro sábado do mês. Já entra nas redes sociais do Oni Movement para você se informar e fazer sua inscrição, porque há 4 anos nós temos entendido isso aqui. O Senhor está nos preparando, levantando esta nova geração que se prostra aos pés de Jesus, que entende o seu chamado para esse tempo, que entende a ação de Deus nesse tempo e não dorme, não descansa nem de dia e nem de noite. Você faz parte deste povo. Esteja conosco, entra agora nas nossas redes sociais, se informa mais e venha fazer parte do Oni Movement. Queria que o pastor Neif orasse então por nós, orasse por você, te abençoando, levantando, liberando essa nova geração que vai conquistar a terra em nome de Jesus. Pai querido, é com muita alegria que nós vemos o Teu Espírito produzindo esse fervor, essa efervescência nessa nova geração. Embora isso não seja alguma coisa assim tão visível no mundo natural, mas nós já o percebemos no mundo espiritual. Prova é esse movimento, o ONI e vários outros, em vários lugares desse país e também em outras nações. Nós temos entendido que estamos entrando num momento especial, como se fosse a cereja do bolo, nessa ação progressiva do Teu Espírito na história do homem.
E eu quero te agradecer por isso e transferir aquilo que já recebemos de gerações passadas para esta nova geração aqui na nossa cidade e também além dela, Senhor Deus, espalhada sobre toda a terra, esse povo do Senhor que o Senhor está levantando nesses últimos dias, plenos do teu Espírito, cheios da tua unção. Ó Senhor, em nome de Jesus, vá adiante dos teus exércitos e declara, Senhor, sobre o inimigo a sua derrota final, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que vai à frente, o Senhor é o Senhor Deus dos exércitos, e Jesus é o nosso general, Ele é aquele que venceu e que está sentado hoje à tua direita e que vai voltar gloriosamente para assumir a sua posição sobre todas as nações da terra. Senhor, muito obrigado, porque vemos e percebemos estas coisas e participamos delas. Que venha sobre esta nova geração toda essa palavra e essa bênção que liberamos em o nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastor Neif. Que honra ter o Senhor aqui conosco. Obrigado. Uma geração honra a outra geração. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, toda a família da comunidade Zona Sul. É um privilégio, uma honra caminhar com o Senhor. Léo, glória a Deus pela sua vida, pela Nations Help. Tamo junto. Tamo junto. Vamos para as nações aí, viu? Vamos Deixa Jesus nações. falar com você. Esteja preparado para esse mover de Deus que está vindo aí na nação do Brasil. O Brasil já está entre as 3 principais, né, nações, é o que a gente tem escutado aí, juntamente com os Estados Unidos e Coreia do Sul. Se prepare então, colocando a sua vida em dia, porque o Espírito vai soprar e você precisa deixar ele te lançar. Uau, glória a Deus. Desde o início do programa, Deus tem falado conosco. Não combinamos muitas coisas aqui, mas o Espírito está falando desde a canção. Deixa o Espírito soprar, falar ao seu coração, encher o seu coração, queimar o seu coração nesse tempo. E eu quero encerrar deixando para você novamente Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorize, não tenha medo. Nesse tempo onde o medo tem vencido muitos, o medo não vai te vencer. Não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. O Senhor está com você e Ele te chama pelo nome agora. Se levante, tenha bom ânimo e vamos para a guerra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo programa.